Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho ao meu lado hoje o prefeito de Lindolfo Collor, William Wink. Obrigado pela tua presença. E eu gostaria de já começar falando contigo, que é um tema que está urgindo no município, na região aqui, que é sobre o impedimento, esse impeachment que está em curso lá na Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela tua presença, prefeito. Bom dia, Tobias, todos os nossos ouvintes aí da Vale TV. É uma satisfação enorme estar aqui de novo, novamente falando. Infelizmente de um tema que não é tão agradável, mas faz parte do âmbito político, né? E a gente, infelizmente, tem que passar por essas realidades, mas... Junto com isso, a gente quer falar também sobre as outras atividades que a Prefeitura tem feito, não, claro, perifericamente a essa questão, que eu acho que está sendo um fato central, né, no município neste momento, mas a Prefeitura não parou, né? Não, de forma alguma. Em nenhum momento, nenhuma secretaria parou. A gente vem desenvolvendo nossos trabalhos, as obras de forma normal. Claro que é um desgaste, é uma coisa que a gente não precisaria estar passando, mas como a gente falou, faz parte da estratégia. Então, primeiramente, acho que é importante até para os telespectadores saber do que se passa, o porquê, o motivo dessa abertura do processo de impeachment. Esse processo foi aberto através de uma denúncia de 4 partidos. Na PT, PMDB, PRB e o PTB. Isso. Então são os 4 partidos que fizeram uma denúncia, alegando 2 motivos pela então apresentação do processo de impeachment, sendo um deles com relação ao repasse do 10º da Câmara de Vereadores, que é o valor que a gente repassa para que eles possam administrar suas despesas, desde salário, folha, aluguel, entre outros. Para as pessoas entenderem, o 10º é aquele valor que o Executivo paga tanto para o Judiciário quanto para o Executivo, para eles poderem gerir as suas atividades, né? Então a gente passa esse valor para a Câmara de Vereadores e houve um desentendimento quanto a esse valor. A Câmara de Vereadores hoje está nos solicitando 5% em cima... Eles solicitam 5%? 5% em cima Atualmente vocês já pagam 5%? A gente paga 5% em cima do valor líquido, sim, enquanto que a Câmara está nos solicitando 5% do valor bruto. O que é o valor bruto? Hoje, o orçamento para o ano de 2019 para o município de Lindolfo Collor é de 23.600.000, onde então eles pedem 5% em cima desse valor. E a gente entende que não, inclusive não é só nós temos amparo jurídico quanto a isso. A própria CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, tem uma forma de cálculo onde calcula esse valor e se for jogarmos dentro do aplicativo, a gente chega exatamente ao valor que a gente repassa em cima dos 5%. Isso por quê? Porque hoje a gente tem vários recursos vinculados no município que eles são usados apenas de forma específica para o fim que é destinado. Então, dentro da educação, nós temos o dinheiro, por exemplo, do Fundeb, do MDE, são recursos que eu não posso tirar 5% e repassar para a Câmara de Vereadores, eles têm que ser usados integralmente na educação. Da mesma forma que na saúde a gente tem o recurso das ASPES, que também são recursos voltados diretamente para a saúde e que, inclusive, eles são destinados a algumas despesas da saúde. Nem todos diretamente tudo que é saúde eu posso usar esse recurso. Da mesma forma, a gente tem dentro do orçamento alguns recursos que vêm de emenda, onde é que esses recursos também têm, inclusive, uma conta no banco separado, que é específica para aquela emenda de uma obra que é executada no município, onde eu também não posso tirar 5% do valor daquela obra e repassar para a Câmara de Vereadores. Dentro do nosso orçamento total, a gente também tem o valor que vem para o FAPES, que é o Fundo de Aposentados e Pensionistas próprio do município, onde é que eu tenho que depositar todo mês um montante que chega no final do ano próximo a 3 milhões, que é mês a mês repassado para esse fundo, que é para os aposentados no futuro ter um recurso para a sua aposentadoria. Sim. Onde eu também não posso depositar 5% a menos e passar esse valor para a Câmara de Vereadores. Prefeito, quanto é que a Prefeitura hoje paga mensalmente para a Câmara de Vereadores? Hoje é aproximadamente 53, 54 mil reais mês. E desse valor que é destinado à Câmara de Vereadores, volta algum valor? Falta dinheiro para a Câmara de Vereadores? Não. Inclusive, além deles ter todas as suas contas em dias, até onde a gente sabe,
mês a mês, volta e meia, a gente tem uma sobra de caixa dos vereadores que eles acabam destinando para o município, indicando alguma obra, alguma melhoria, onde é que eles queiram que esse recurso seja aplicado. Bom, mas é uma indicação legislativa, isso não compete, né, essa execução ao vereador. Exato, a execução compete ao município, mas eles fazem essa devolução fazendo uma indicação. Gostaria que esse recurso fosse aplicado na reforma de uma escola, ou repassado para uma entidade. Nesse sentido, eles fazem a indicação, mas compete ao executivo se vai ou não fazer. Mas eles, devolvendo dinheiro, eles demonstram que hoje não tem a necessidade de ter um repasse maior, sendo que hoje, se a gente for levar em consideração os 54 mil que a gente passa, já tem uma sobra de caixa. E eles estão querendo aumentar esse repasse para 97 mil, que seria o valor mensal que a gente ia ter que repassar em cima do orçamento total. Então isso... Mas, prefeito, o que me gera dúvidas é o seguinte, a Câmara de Vereadores, então, entrou com esse processo de impeachment contra o senhor, pensando em duas questões. A questão que a gente vai falar depois é a questão do pessoal, mas em primeiro lugar é a questão do repasse dos duodécimos. Se a Câmara de Vereadores não utiliza esse valor, porque a Prefeitura repassa um valor que é para ser utilizado institucionalmente pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não pode fazer uma obra, até porque esse serviço compete ao Executivo, ele que executa. Exato. Legislativo legisla. Então, eles não podem indicar, olha, a gente está te devolvendo tanto para te fazer essa obra. Não compete a eles essa atividade. Exatamente. Bom, isso aí é um ponto pacífico, mas o que me gera dúvida é realmente, bom, eles não utilizam essa verba. Por que eles querem mais? Bom, a gente, inclusive, em mandatos anteriores, esse repasse era apenas de 3% para a Câmara de Vereadores. Após a gente assumir, a gente com minoria na Câmara de Vereadores, eles aumentaram esse valor de repasse para 5%. Então, de certa forma, já tem um repasse maior para a Câmara. A única coisa que eles faziam de forma errônea na gestão anterior, que passavam 3% em cima do orçamento total. Então, a gente aumentou para 5%. Os vereadores aumentaram para 5 e a gente fez essa correção no cálculo, justamente pelo aquilo que eu coloquei. Então, recursos vinculados, eles são destinados especificamente para aqueles fins, não tem como a gente pegar um percentual desse valor e repassar para a Câmara de Vereadores. Então, isso foi colocado para eles. No ano passado, a gente fez dessa forma, o presidente da Câmara entendeu que estava ok, e esse ano, então, o presidente da Câmara achou que ele estava sendo atingido com esse repasse, que deveria de ser maior, e ele acabou nos acionando na Justiça. A Câmara de Vereadores entrou na Justiça contra a Prefeitura, pedindo um repasse maior. Isso está correndo em júdice, então a gente não foi julgado, não foi condenado, e que nem a gente colocou. Se por um ventura a lei entender que tenha que ser repassado esses 97 mil, a gente faz o repasse para a Câmara e tudo certo. Mas não há uma decisão nesse sentido. Não temos uma decisão nesse sentido. A única questão que vai acabar sendo prejudicada é a população, porque esse recurso, em vez de estar sendo investido em saúde, em educação, em melhorias, a gente sabe que cada ano não é uma questão só de Lindolfo Collor, mas todos os municípios passam por dificuldades financeiras, então a gente tem que estar sempre fazendo um malabarismo para conseguir pagar as contas públicas e conseguir atender todas as demandas do município. Então esse recurso acaba ficando parado na Câmara de Vereadores por uma devolução que venha no final do ano, porque eles não têm a obrigação, a obrigatoriedade de devolver, podem fazer antes, mas eles só precisam devolver até o último dia do ano. Então, no caso, isso acabaria nos prejudicando bastante, são quase 50 mil reais a menos nos cofres públicos todo mês. Então, hoje... Inclusive, parece que a Prefeitura tem uma série de obras que pretendia fazer, que foi barrada pela Câmara dos Vereadores, uma espécie de... Foi feita uma tentativa de financiamento com a Caixa de 3 milhões, inclusive para conseguir mais receita para o próprio município e, claro, também beneficiando a comunidade. Conta um pouco para a gente sobre isso aí, como é que funciona isso aí. Como eu tinha conversado contigo, Tobias, no programa anterior, a gente conseguiu trazer uma empresa para a cidade, o Frigorífico Madu, então uma empresa que iniciou em janeiro seus trabalhos abatendo em torno de 30 animais por dia, hoje já está abatendo em torno de 100 por dia e estão inclusive ampliando o prédio, criando uma sala de desossa, onde é que eles vão vender a carne em peça, não apenas
mais a peça inteira, mas sim um exemplo para o ouvinte entender, a questão de vender a carne a vácuo de picanha ou vazio, então você consegue vender separado, isso vai aumentar o leque e aumentar a clientela deles, vão aumentar o número de funcionários e esse financiamento era para fazer a pavimentação. E também de receita tributária para o próprio município. Com certeza, então acaba agregando muito ao município, então a gente sabe que hoje a carne tem um custo alto e tu for ver, isso dá um bom retorno de semestre para o município. Então, entre as ruas que a gente ia pavimentar no projeto, uma delas era a rua que dá acesso ao frigorífico, que eles, com todo o acesso pavimentado, além deles poder ter uma qualidade melhor, até na limpeza dos caminhões que vão estar na rua, eles iam buscar o selo de inspeção nacional, hoje eles têm o selo de inspeção estadual apenas, onde no selo de inspeção nacional eles podem vender para o Brasil inteiro, inclusive exportar, enquanto que no selo de inspeção estadual, somente dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso ia ampliar ainda mais, uma empresa que com certeza vem criando força e se destacando na região, hoje já vende para toda a Grande Porto Alegre, Serra, Litoral, então eles iam estar ampliando os seus trabalhos, que é importante para o município. E além dessa obra, a gente ia pavimentar mais 5 ruas da cidade e teríamos 10 anos para pagar esses 3 milhões, onde eu tenho certeza que apenas o frigorífico Madu, no seu retorno de impostos nesses 10 anos, pagaria esse financiamento e as outras obras também estão beneficiando o município. Uma das obras também era a reforma do Centro Comercial Arner Wanger, que é um prédio municipal. Né? Então, nesse espaço, a gente ia estar transferindo o centro administrativo, a prefeitura. Então, hoje, o prédio onde é que é a prefeitura, a gente paga aluguel. Estaremos vindo para um prédio próprio, um prédio que hoje já tem a Secretaria de Esporte, Educação e Cultura, Biblioteca Municipal. Então, já temos N serviços, Espaço Cidadão, entre a agência do Banrisul se encontra nesse prédio. Essa reforma, então, era fundamental, um prédio que é de 96, prédio que é próprio do município. A gente ia reformar, transformar em centro administrativo, sairmos do aluguel e, ao mesmo tempo, é uma reforma necessária. É um prédio então, que já tem mais de 20 anos, ele precisa dessa reforma. Temos goteiras no telhado, outros problemas. Sim. A própria pintura, então, está danificada com o tempo. Então, era uma obra importante para o município. Sim. Também. Ia trazer muitas oportunidades para toda a cidade. Isso tudo depende do apoio, do aval do Legislativo. Né? Então, hoje, para o município fazer qualquer aquisição de qualquer forma de crédito, ele precisa da aprovação dos vereadores. Infelizmente, por mais que a gente tentou explanar da importância, não conseguimos essa aprovação. Dessa forma, o financiamento não sai e não vai ser nesse primeiro momento dessas obras. Feito como uma autoavaliação, vocês entendem que politicamente houve alguma falha, algo que deveria ter sido feito, que não foi feito, alguma conversa que depois acabou gerando... Porque tu falaste que esse processo é um processo político, né? Então ele tem uma motivação política. Qual autocrítica que se faz com relação a isso? A gente sempre buscou ser bem transparente no nosso trabalho, e estamos sendo, né? Então, tanto é que os 2 motivos pelo qual eles estão abrindo o processo de impeachment são motivos muito brandos, né? Então, como a gente colocou, em nenhum dos 2 a gente foi condenado, então apenas a questão do 10º está em júdice, está sendo discutido. Então, e mesmo que a justiça entenda que a gente está repassando de forma errônea, a gente pega e faz esse repasse para a Câmara. É ruim para a comunidade, mas a gente fará de forma para correção. Então, não vejo daí um problema para o impeachment. E a segunda questão levantada pelos partidos que entraram com mandato para o pedido de impeachment é a questão do índice da folha. Isso, dos 60% em relação à lei de responsabilidade fiscal, que seria 54%. Então o limite é 54%. E um relatório que saiu do Tribunal de Contas desse ano apontou que estaríamos com 60%. Isso ocorreu porque, pelo entendimento do Tribunal de Contas, eles estão incluindo o contrato de médicos, é uma empresa terceirizada, é uma associação de médicos que presta serviços na cidade. Dentro desse contrato a gente tem plantão 24 horas, pediatra, psiquiatra e ginecologista. Então são médicos que também atendem não só a baixa complexidade, mas média e alta,
por se fazer também presente a parte do plantão. Então, dessa forma, a gente entrou com uma defesa, a gente tem 4 quadrimestres para ajustar esse índice alto da folha. A gente entrou com uma defesa no Tribunal de Contas, onde tivemos questionando em 7 questões esse índice. A gente conseguiu a aprovação do Tribunal de Contas em 3 dessas questões, onde é que a nossa folha já baixou de 60% para 56%. Em cima disso, eles não aceitaram a nossa justificativa com relação ao contrato dos médicos, que é um contrato antigo. A gente fez uma nova licitação, mas já vem há anos dessa forma, essa terceirização. Além dos médicos do DSF, que são médicos contratados pelo programa do governo, a gente tem essa empresa terceirizada que dá um apoio e presta a maior parte dos serviços dentro do posto de saúde. Então, essa empresa terceirizada, ela é licitada. É licitada. Então, ela não entra na folha de pagamentos. Pelo nosso entendimento, não. Até porque a gente não está contratando o profissional X, a gente contrata serviços médicos. Da empresa. Da empresa. Ela vai para a parte dos contratos. Então. Exatamente. Até porque se um profissional estiver incapacitado de vir trabalhar por um problema de saúde ou outra questão pessoal, não é da nossa competência procurar um outro profissional, e sim a própria empresa que substitui esse profissional. Hoje a gente não paga nenhum encargo empregatício para esses profissionais, como férias, 13º, tudo isso é por conta da empresa também. Então, os valores que se referem a estes contratos com o pessoal dessa terceirizada estão entrando nesse cálculo de 60%? Sim, foi um dos apontamentos que o Tribunal de Contas considera que esse contrato deveria de entrar na folha, e é o que mais impacta dentro desse contrato. Se a gente não tivesse contratos médicos, estaríamos em torno de 48% da nossa folha. Então, fora de qualquer um dos índices que acabam... Até porque o serviço médico ele é um serviço muito caro. Exatamente. Caro não digo porque a gente não pode falar com relação aos salários dos médicos, que é uma atividade essencial e de grande importância, mas são valores altos. Valores altos que representam, né, um impacto bastante grande no orçamento. Né? Exatamente, e até porque como a gente tem plantão 24 horas, isso são 24 horas correndo, né, de profissionais que estão trabalhando. Né? Então hoje, em sábado, domingo, feriado, se alguém passar mal em Lindolfo Collor, dia 31 de dezembro, à meia-noite, vai ter um médico no posto para atender. Então, gera um custo elevado, mas dá uma segurança para a população. Então a gente precisa, hoje em dia, garantir isso. É o nosso dever como poder público. Veio uma ambulância também esses dias. Sim, a gente conseguiu, através de uma emenda parlamentar do deputado federal Renato Mollen, a gente conseguiu uma ambulância nova para o município. Tivemos outros investimentos na saúde. Todos os anos a gente consegue sempre um recurso para custeio, que ajuda bastante nesses altos custos da saúde, que hoje é a segunda secretaria onde é que a gente investe mais recursos, ficando atrás apenas da educação. Então, são nossas bandeiras, são nossas linhas de frente. E, claro, a gente busca emprego, busca outras questões. Saúde e educação são questões que o município não pode deixar de lado e tem que são se comprometer. Né? Então, que impactam diretamente no crescimento da cidade. Tudo está interligado, mas ninguém faz nada sem saúde. E também a educação é fundamental para que a gente dê a oportunidade de amanhã depois termos um futuro melhor para as pessoas de Lindolfo Collor, que também agrega qualidade de vida melhor. Então, precisamos investir nessas duas questões que são as nossas principais bandeiras. Está havendo algum programa de contingenciamento de custos com a folha, enfim, com o que se gasta na prefeitura? Então foram medidas que a gente adotou após, então, esse relatório do Tribunal de Contas apontando 60%. A gente primeiramente entrou com a nossa defesa, que já reduziu de 60% para 56%. Após essa defesa, então, a gente tem o resultado da defesa chegando em 56%. Isso na parte técnica ainda, nem foi julgado pelo tribunal. Não, mas a gente... Vocês estão se adequando às indicações técnicas. Uma questão de cautela, né? Então a gente vem trabalhando, até porque a gente respeita muito todos os órgãos de controle. Então, aceitamos, de certa forma, já que é o entendimento deles, a gente vem se adequando. A gente, então, após esse relatório de 56%, a gente entrou com um decreto de contingenciamento, onde é que a gente reduziu, eu não recordo agora se é 20% de CCs ou 20% de FG, mas 20%, um é 20% e outro é 15%. A gente reduziu o número de CCs e o número de FG, que já não era um número alto.
Também, paralelo a isso, a gente cortou hora extra nesse decreto de contingenciamento, então hoje ninguém mais faz hora extra. É um dos primeiros pontos que a lei nos prevê numa questão de contingenciamento, é cortar a hora extra dos funcionários, que de certa forma também nos dificulta bastante, principalmente na questão de, hoje, motoristas da saúde, né, motoristas da saúde, vão buscar um paciente em Porto Alegre. A gente tem um plantão onde tem um profissional, mas se o profissional para às 6 da tarde, às 5h18 tem que ir para Porto Alegre, a gente não pode mandar o motorista para Porto Alegre, que sabe que não vai estar de volta até às 6. Então a gente tem que aguardar para o motorista das 6 ou das 6h15 vir, para que esse se desloque a Porto Alegre, para não precisar acionar ou pagar a hora extra. E isso às vezes faz com que o paciente tenha que aguardar, ou... Imagina um caso de urgência, então. Como é que fica? É bem complicado. Então, esse motorista, num caso de urgência, acaba indo, e essas horas ficam como... Quem fica prejudicado é a prefeitura. O motorista fica com essas horas como banco de horas. Banco de horas. Fica como banco de horas. Mas também, a gente sabe, o motorista hoje tem suas obrigações financeiras também, e a hora extra sempre ajudava, era um extra dentro até porque estava desenvolvendo uma função que é extremamente importante. Hoje nosso número de hora extra era bem reduzido, apenas em questões emergenciais e necessárias, e hoje então dificulta um pouco, mas são medidas que a gente tem que tomar para conseguir então reverter pelo menos mais 3% do índice da folha. Esse mês a gente também lançou o IPTU, a gente fez um recadastramento imobiliário de todas as residências do município, no modo geral. É uma questão até para que a gente não seja apontado também pelo Tribunal de Contas. Era um trabalho que nunca foi feito no município e é importante. A gente precisa fazer isso também porque a gente vem trabalhando também em paralelo na regularização de loteamentos irregulares da cidade. Então, esse recadastramento ajuda a dimensionar o tamanho das casas, se teve ampliações ou não. E dessa forma, a gente atrasou um pouco para conseguir finalizar esse trabalho, então finalmente foi finalizado. Também íamos fazendo um trabalho do cadastro municipal, que estava com dificuldades, era um cadastro antigo, então às vezes tinha cidadãos que tinham 5 cadastros diferentes, sendo que era uma pessoa só, então a gente vem unificando os cadastros. Isso, viemos unificando esses cadastros para facilitar e para evitar erros. Então, a gente lançou... Inclusive a própria atualização de endereços e, enfim, pessoas que já faleceram também, exatamente, se mudaram de cidade. Então isso é importante, a gente fez e isso tudo acabou trazendo o IPTU mais para o final do ano, então a gente está lançando esse mês agora, o IPTU foi lançado esse mês de setembro, e isso também acaba incrementando a receita, e quanto mais o município arrecada, menor é o índice da folha, porque 50% de 1 milhão é 500 mil, agora 50% de 1 milhão e 200 é 600 mil. Sim. Então, dessa forma, a gente consegue aliviar a folha também com esses recursos que vêm, né? Então, e querendo ou não, a gente teve conversa com prefeitos da região, onde muitos falaram que até agora não conseguiram fechar o estimado para o orçamento do ano, sempre dando abaixo. Sim. Então, a gente tem também atrasos de repasse, principalmente no governo do estado, os repasses na saúde vêm atrasando há anos. Hoje, Lindolfo Collor tem em torno de 500 mil a receber, sendo que a gente não cortou esse serviço. A gente acaba sempre cobrindo com recurso livre do município para atender a demanda. Sim. E isso também, esse recurso que deixa de entrar, ele acaba fazendo com que o índice da folha sobe. Sim. Então, hoje, inclusive, estou respondendo por 3 secretarias. Então, justamente para reduzir custos. Quais são as secretarias que hoje, desde o início do mandato, a gente vem nesse trabalho de contingenciamento de gastos. Então, já respondi pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Então, onde é que eu tenho de apoio um agrônomo por parte da agricultura, que é um CC, e um biólogo por parte do meio ambiente. Então, são pessoas técnicas e que o somatório do salário dos dois não chega ao salário de secretário. Então, a gente acaba jogando dessa forma e eu respondo pela Secretaria para economizar gastos. Também respondo pela Secretaria de Esporte e Lazer. Então, onde é que eu também tenho uma pessoa, uma educadora física, que me auxilia bastante para que a gente possa ter o trabalho. A gente tem hoje 44 projetos durante o ano dentro do esporte, entre tanto futsal como outras atividades, que está
futebol de campo, temos também Está bastante ligado à educação também, né? Então, que é a outra secretaria que eu respondo, que é Educação, Cultura e Turismo. Então, também tenho dentro da secretaria profissionais que me auxiliam, mas acabo eu respondendo para a secretaria. Essa já tem uma estrutura bem maior, já tem bem mais... Ela é 60% da nossa folha, acaba indo para a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, né? Então, hoje, nós somos um município jovem, temos 6.000 habitantes e 1.400 alunos na rede municipal. Então, isso requer bastante profissionais, professores, principalmente educação infantil, que é um custo maior, é um número mais limitado de alunos para cada professor. E isso faz com que aumente bastante o nosso índice da folha também, mas é o nosso dever, como gestor, oferecer qualidade e atender a todos os alunos. Então, a gente tem praticamente zerada a nossa fila de espera. Além das 3 escolas de ensino infantil que a gente tem no município, a gente tem mais uma escola particular, que a gente contrata 35 vagas para atender a população. E a gente sabe que hoje em dia, com a mudança do mercado, hoje não é apenas o homem que sai para trabalhar e a mulher fica cuidando dos filhos. Sim, Os dois saem para trabalhar, então a gente precisa ter um espaço para deixar os filhos. Então a gente tenta sempre, principalmente na educação infantil, conseguir as vagas o quanto antes para que os pais possam sair tranquilos trabalhar, sabendo que seus filhos vão estar bem cuidados. Sim. Prefeito, quero agradecer demais a tua presença, mas não antes de terminar o programa, da tua avaliação sobre este processo e, enfim, também aproveitar e deixar a tua mensagem final para os nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez, então, poder estar participando do programa aqui. E esse processo que a gente falou é um processo político, mas a gente vem no trâmite dele. Tenho certeza que a justiça vai ser feita, faz parte. Nós vamos conseguir demonstrar que não cabe a uma cassação e que esses 2 argumentos já estão sendo corrigidos por nossa parte. E com certeza vamos continuar nosso trabalho, que nunca paramos. Temos várias obras em andamento no município e isso é importante, a gente precisa dar o melhor, nosso máximo. E uma saída agora, faltando um ano das eleições, seria principalmente prejudicial à população, porque interrompe os serviços, uma nova equipe entraria, até que eles se estabilizassem, já estaríamos nas eleições, e dessa forma, acho que o município só tem a perder. E fico muito feliz, tenho a população do meu lado, eu recebo bastante apoio, a população dizendo que a gente deve continuar firme no nosso trabalho, estão gostando do nosso trabalho, isso que nos motiva, faz com que a gente vá adiante, vá continuar trabalhando. Hoje estaremos licitando a pavimentação de 2 ruas nos próximos dias, temos uma rua em andamento que está sendo feita com blocos intertravados fabricados na própria prefeitura, então a gente tem uma equipe que trabalha. Em dias de chuva, a equipe de obra faz pedrinhas, então isso facilita bastante, reduz o custo e ao mesmo tempo a gente consegue estar executando essas obras no município. Temos outros projetos que estão para sair, a Feira do Produtor vai ser construída na entrada da cidade, no bairro Boa Vista. Também estaremos fazendo uma praça muito legal de lazer, para o pessoal poder estar usufruindo na cidade, que são espaços que a gente vê que são fundamentais. Estamos terminando os projetos de reforma das praças já existentes na cidade. Então tem bastante coisa por vir aqui ainda em 2019 e com certeza em 2020. Prefeitura não parou, segue adiante. Claro. Muito obrigado pela tua presença, prefeito. Até uma próxima, viu? Muito obrigado aí a todos da Vale TV pelo espaço, que considero muito importante esse programa, é muito legal. Parabéns, Tobias.